Que a graça e a paz de Deus esteja com você e com toda a sua família. Amém? Bem, meus queridos amigos, eu quero falar com vocês hoje sobre o tema da nossa semana, que é a última chamada de Deus. Pode colocar para mim, por gentileza? E eu quero pensar com vocês hoje, começando com uma ilustração. Aqui em Barra Mansa tem a rede de supermercados Guanabara. Tem algum Guanabara aqui em Barra Mansa? Não tem, né? Eu pensei que tinha, olha. Mas como eu não conheço a cidade tanto assim, vamos imaginar que aqui em Barra Mansa tem um Guanabara, certo? E o Guanabara é um dos supermercados, uma rede de supermercados mais grande que tem no Rio de Janeiro, certo? E aí vamos imaginar que o Guanabara vai fazer uma promoção e ele vai dar uma premiação para as pessoas da cidade que forem sorteadas, certo? Nessa promoção, o que é que o pessoal da cidade vai ganhar? Vão ganhar uma viagem de avião, com tudo pago, tudo pago, para um país muito top, para passar um mês lá com hotel, comida, transporte, roupa, tudo pago. E o país é Bali. Já ouviram falar em Bali? Bali fica na Indonésia. Passa para mim, irmão. Passa essa parte aí que eu já fui, passa aí também. Pode passar, passa essa parte do avião que a gente já está aqui, ó. Nesse país nós vemos esse tipo de paisagem aí, vocês estão vendo? É de uns países que mais desenvolvidos do mundo, e nesse país também é onde o ser humano tem mais harmonia com a natureza. É uma tecnologia muito avançada lá, mas também é um país assim que está em harmonia com a natureza. Ele tem todos uns detalhezinhos aí, mas é um país ótimo para se visitar. País tranquilo, que você vai andar com seu celular na mão, que ninguém vai te roubar, que você vai ficar de boas ali, muito lugar turístico para conhecer, muito lugar. Quantos aqui desejariam fazer essa viagem? De graça, com tudo pago. Olha aí, ó. Aí o que é que acontece? Só que tem um detalhe, tem um pequeno detalhe. A viagem está marcada por dia e por horário, e não pode faltar nenhum minutinho sequer. Tem que estar naquele dia, naquele horário, naquela data certinho. Ser pontual. Aí você foi premiado com essa viagem. Amém? Ninguém diz amém, irmão? Ganhar uma bênção dessa não é bom, não? Você ganhou essa viagem. Aí você foi, se preparou, comprou roupa, preparou sua agenda, aquela coisa toda, tudo certinho, tudo preparadozinho no dia de fazer a viagem. Você combinou com o Uber, amigo seu, para ele buscar num horário que você ia chegar antes, para poder você fazer a viagem. Aí o que foi que aconteceu? O seu amigo que você combinou chegar no horário, ele atrasou um pouco. Mas você já sabia que isso podia acontecer. E aí o que foi que você fez? Você chamou outro transporte. E beleza, foi sua viagem. Você olhando o relógio a todo momento, preocupado, porque se chegasse quanto tempo atrasado lá, não viajava, quantos minutos? Um minutinho só sequer que chegasse atrasado, não ganhava a viagem. Mas você estava de boas, porque você estava olhando seu relógio e estava tudo certo. E aí você chegou ao aeroporto, você desceu, olhou seu relógio, está a tempo ainda, beleza. Aí você vai caminhando. Quando você chegou lá, diante da recepcionista
do aeroporto, e aí você viu, nossa, cheguei a tempo, glória a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus. Aí você foi falar com ela, aí ela falou assim para você, e o voo já foi. Aí você, mas como? Meu horário está aqui a tempo. Ela disse, não sei, será que o seu relógio não está atrasado? Aí nesse dia você descobriu que o seu relógio estava atrasado 1 minuto. Um minuto só. Nesse dia, você descobriu que 1 minuto faz toda a diferença. E eu quero conversar com vocês sobre isso essa noite, porque o tema central da nossa semana vai ser a última chamada. A última chamada que Deus está fazendo para o seu povo, para os seus escolhidos. E eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia, aí no Evangelho de João, para lermos juntos aqui, um verso muito conhecido. Passa para mim, meu amigo. João capítulo 14, certo? João capítulo 14. Inclusive o Valdir disse que eu tenho um tempo aqui, e eu estou sem tempo aqui, viu, Valdir? Então não vou me preocupar com isso. Vou me preocupar com isso não, viu, irmão? Mas eu vou ser rápido aqui. Só quando eu estiver perto, você faz assim para mim ficar ligado, tá bom? Senão eu vou passar 1 minuto, vai dar ruim, vou perder minha viagem, né, irmão? Então abra aí, João capítulo 14, versículo 1 até o 3. É um verso conhecido de todos nós. Mas o meu instrutor da Bíblia me diz que antes de ler a Bíblia, o que é que a gente tem que fazer? Tem que orar. Vamos orar então? Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento nós abrimos a sua palavra e nós gostaríamos de pedir que, por favor, o Senhor nos ajude a entender. Nós estamos no pensamento de que o Senhor está fazendo uma última chamada, um último convite para nós. Então nos ajude, por favor. Em nome de Jesus, amém. Leve em consideração, ao ler esse texto, a viagem que você acabou de perder. Você não foi premiado? Eu não fui premiado? Nosso relógio estava atrasado, a gente perdeu a bênção. Leve em consideração isso. Diz aqui em João, no capítulo 14, no versículo 1 até o 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, também creiam em... Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar para cada um de vocês, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E aqui, Deus olhou para os discípulos e prometeu aos discípulos que ele estava subindo aos céus. Mas um dia ele iria o quê? Voltar. Essa é a promessa da volta de Jesus. Só que além da promessa, passa para mim, existe além da promessa, existe os sinais, que nós também vamos ler aqui. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus agora, no capítulo 24, certo? Mateus, capítulo 24. Existe a promessa da volta de Jesus, mas também existe os sinais da volta de Jesus. A promessa, meus queridos, é a certeza, é a convicção de que Jesus um dia vai voltar a esse mundo, porque ele prometeu, é uma promessa que ele fez. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que o quê? Para que minta. A promessa de Jesus, ela é uma promessa verdadeira. E os sinais é uma lembrança dessa promessa. Então, nós acreditamos que Jesus vai voltar por causa dos sinais ou por causa da promessa? Por causa da promessa. Porque tem muitos irmãos que estão esperando os sinais e podem se dar mal.
Porque os sinais não vão acontecer em todos os lugares. Se o sinal acontecer em uma parte do mundo e não acontecer aqui, e eu estiver esperando esse sinal acontecer, e aí, o que é que acontece comigo? Por isso que nós temos que ficar o quê? Ligados na promessa. Porque antes de dar os sinais, ele fez o quê? A promessa. Então, Jesus vai voltar porque ele prometeu, certo? Aqui em Mateus, no capítulo 24, é a lembrança dessa promessa, que são os sinais, que diz aqui no capítulo 24, no versículo 6, diz assim, ó: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus, assentado, quando em particular se aproximou dele os seus discípulos, e lhe disse: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque assim é necessário o quê? Acontecer. Mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos e doenças em vários lugares. Porém, tudo isso ainda é o princípio das dores. Vocês serão atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de trair, ou muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado do homem, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado para toda criatura, para todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Esses são o quê? Os sinais é uma lembrança de que Jesus está o quê? Voltando. Vamos levar em consideração o contexto desses sinais. Os discípulos tinham acabado de ouvir que o templo seria o quê? Destruído. Não ia ficar pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70, certo? Mas aí o que é que acontece? Para um judeu daquela época, que tinha na sua mente e no seu coração, que era descendência de Abraão, que era o povo escolhido de Deus na terra, de maneira literal, o templo, o santuário, era símbolo da presença de quem? De Deus. Se o templo vai ser destruído, Deus não vai estar mais com essa nação, Deus não vai estar mais com esse povo, Deus não ama mais esse povo, não há mais salvação, não há mais esperança, não há mais certeza, não há mais convicção, está todo mundo perdido, porque Deus não está mais no meio do seu povo. Porque quando eles olhavam para o templo, eles se lembravam de que aquele templo foi construído e significava que Deus estava com o seu povo. Então, quando um judeu vai orar, ele ora em que direção? Direção ao templo, em direção à casa de quem? De Deus. Então o templo para um judeu, amigos, era muito importante, era muito relevante. Então quando Jesus falou isso, os discípulos ficaram como? Desesperados, por isso que eles fazem essa pergunta. E Jesus responde a respeito da destruição do templo, mas também como um símbolo, uma marquete do que vai acontecer no tempo do fim. E aí, se você for analisar, existe falsos cristos no mundo hoje? Existe, no Brasil tem um, né? No Brasil tem um cidadão que se diz que é Jesus Cristo em carne, não tem? E ele tem seguidor também, tem um bocado, aí na Rússia tem um, na Indonésia tem um, você encontra várias pessoas que dizem que é Jesus Cristo em carne no mundo.
Então existe isso no mundo. Existem falsos profetas no mundo, irmão? Existem guerras e rumores de guerra? A gente está vendo aí a questão da Ucrânia, né? Existem os sinais que a gente acabou de ler aqui, estão todos o quê? Cumpridos. Não, estão todos cumpridos. Todos. O único sinal que ainda não se concretizou foi o quê? A pregação do Evangelho. Isso aí é nós que estamos dando mole, porque senão já tinha também o quê? Se cumprido. A gente tem a nossa parcela de responsabilidade nessa pregação do Evangelho, que foi uma missão dada a nós, mas isso vai ficar para outro dia. O ponto aqui é que os sinais que Jesus falou, eles estão o quê? Cumpridos, certo? Só está faltando Tem outros sinais também, outras profecias, nem em Daniel, nem em Apocalipse, que não são essas daqui, que também ou se cumpriram em partes, ou ainda estão se cumprindo. Mas essas daqui, literalmente, sempre houve guerra, sempre houve falsos profetas, sempre houve falsos cristos, mas eles são uma lembrança. Recentemente nós tivemos o coronavírus, que também é uma lembrança de que os sinais estão aí, estão à porta. Passa para mim, meu amigo. Diante disso, eu me faço uma pergunta. Como nós devemos reagir diante disso? Qual foi a resposta que Jesus deu em relação a isso? Passa para mim. Aqui, diante disso, Jesus falou lá em Marcos, no capítulo 8, no verso 35, ele disse: porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer um que perder a sua vida por amor a mim e amor ao Evangelho, esse será o quê? Salvo. Jesus falou que nesses dias, no tempo final que nós estamos vivendo, nós precisávamos aceitar Ele como nosso Salvador pessoal e nós precisávamos abrir mão de nós mesmos. Nós precisávamos negar a nós mesmos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas satisfações, para poder entregar tudo isso na mão de quem? De Deus. Passa para mim. Aí a minha pergunta nessa noite é: o que é, para você responder para você mesmo primeiro, o que é que nós estamos fazendo em relação a isso? Será que nós estamos negando a si mesmo, como Jesus mandou nós negarmos, ou nós estamos agindo de uma forma diferente? Passa para mim, meu querido. Primeiro, eu tenho algumas observações. Eu tenho observado, isso eu estou respondendo para mim mesmo. Então, antes de eu trazer uma palavra aqui para todos vós, essa palavra primeiro está falando com quem? Comigo. Então, nesse sentido, todos nós somos o quê? Iguais, certo? Todos nós carecemos da glória e da paz e da bênção de Deus em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nesse sentido, vocês já perceberam o que é que essa ilustração está querendo dizer para nós? Eu acho que nesse sentido nós andamos preocupados com muitas coisas. Estamos nos esquecendo disso que Jesus falou, de negar nós mesmos. Tudo que eu vou falar aqui não é que não seja importante, não é que não tenha o seu lugar. O problema é quando nós vivemos só para isso. E eu acho que hoje nós estamos vivendo muito só para o trabalho, irmãos. De maneira que o trabalho, às vezes, prejudica o nosso relacionamento com quem? Com Deus. A gente pensa muito no trabalho. O trabalho é uma coisa boa? É uma bênção para nós? A Bíblia diz que é uma bênção? Diz. Mas nós não podemos viver só para Ele. Não podemos nos tornar escravo dEle. Quando nós temos tempo para... Eu visito muita gente, irmãos. E tem gente que fala assim para mim: eu não estou tendo tempo para Deus. Ele tem tempo para tudo, só não tem tempo para quem? Então eu acho que a gente está pensando muito no trabalho. Passa para mim. Outra coisa que a gente está pensando, nós vivemos em uma sociedade consumista. Na nossa casa. Tem gente que vive só para casa, irmão. É incrível. A vida dele está em torno da sua casa. Ele acaba uma reforma, começa outra. Ele compra um móvel bom, bonito, já quer comprar outro melhor. Ele faz uma casa grande, aí ele pensa: não, agora eu preciso crescer
crescer um pouco mais. E tem gente que ainda traz essa experiência para a igreja. A igreja acabou a reforma hoje, está linda, maravilhosa, ele está olhando e diz, ainda precisa fazer aquilo, pastor. Não podemos viver nossa vida assim, irmão. Nesse consumismo profundo na nossa mente e no nosso coração. Não é que eu vou repetir de novo para ficar claro. Não que a nossa casa, o nosso sonho de ter a nossa casa própria, sair do aluguel não seja uma bênção. Mas eu estou dizendo, se nós vivermos nossa vida só pensando nisso, se torna o quê? Se torna uma coisa errada. De certa forma se torna até uma idolatria para nós, um pecado. Entende? Passa para mim. O sonho de todo homem, de toda mulher que dirige, né? Porque tem alguns que têm medo. Tem um carro novo, zerado na porta, né? De última geração, 2023, não estou pensando nem em 2022 mais. Pensando em 2023 já. Entendeu? Carro novo, irmão. E aí quando a gente pega um carro novo, é de tal forma que a gente fica ligado, e a gente não quer nem dar carona por nossos irmãos que não tem carro. Não quer ir fazer visita com ele, porque tem medo de quebrar, tem medo de bater. E outra coisa, passa para mim. Outra coisa que a gente pode viver só pensando, rapaz, em dinheiro, irmãos. Viver nossa vida só pelo dinheiro. E olhe que o pastor que está falando para vocês é um pastor que gosta de falar de dinheiro. E outra, dinheiro é uma bênção, meu irmão. E se você acha ele uma maldição, manda lá para minha conta que eu aceito. Porque tem irmão que diz que dinheiro é a raiz de todo mal do mundo, que não presta. Eu digo, bota para mim que eu aceito, irmão. Para mim vai ser uma bênção. E digo mais, se tivesse mais zerinho na minha conta e uns números, eu estaria um homem mais feliz. Né? Tem gente que diz que dinheiro não traz felicidade. Eu discordo. O mau uso do dinheiro que não traz felicidade. Mas eu queria ter um dinheiro para fazer um passeio que nem esse que eu falei agora com a minha esposa. Eu tenho? Tu tem? Então tem que ver esse negócio aí direito. Mas nós não podemos viver a nossa vida só pensando em quê? No dinheiro, passando por cima de todo mundo, fazendo coisa errada, se esquecendo de vir à igreja, não devolvendo o nosso dízimo e a nossa oferta. Isso não é certo diante de Deus, irmãos. Aí, sabe o que é que a Bíblia diz? Passa para mim, irmãozinho. A Bíblia vai dizer assim, ó, lá em Marcos, no capítulo 8, verso 36, o verso depois desse que nós lemos, diz que, pois que proveito terá o homem se ele ganhar todo o mundo e perder a sua própria alma? Que proveito o homem vai ter se ele tiver a casa, se ele tiver o carro, se ele tiver a conta cheia, se ele tiver o bom trabalho, se ele tiver tudo, e viver para isso, e Jesus voltar, e ele não se salvar? Vai ter algum proveito, irmão? Eu sou mais chegar no céu, mendigo mais chegar, irmão. Vivendo de doação dos irmãos, ou pedindo esmola na rua, mas eu quero chegar na onde? No céu, irmão, porque hoje a gente está bem, mas quem sabe, a vida é difícil, né? Talvez amanhã, bota meu fundo agora, irmão, que eu já vou encerrar. O irmão falou que eu tenho só 5 minutos, agora devo ter só 4. Bota meu fundo, irmãozinho. E aí, o que é que acontece? Eu tenho mais uma coisa para mostrar aí ainda, não acabou não, meu filho. Bota meu fundo e um negócio lá também, que eu quero mostrar esse rapaz aqui. Aí, irmãos, o que é que acontece? Como é que a gente vai viver a nossa vida assim, desse jeito? Pensando no mundo terrestre e se esquecendo das coisas celestiais. Eu estou falando isso com vocês, que às vezes eu me pego que eu fico pensando que eu estou vivendo para esse mundo e se esquecendo da pátria celestial, irmão. Isso é uma coisa que o inimigo tem feito na nossa vida e nós não temos nem percebido, irmão. Nem percebido. É por isso que o título da nossa semana é a última chamada. Porque Deus tem um chamado especial para mim e para você. Eu tenho um amigo
que quando o irmão, pode botar a foto dele lá, já lá no finalzinho mesmo. Esse rapaz aqui, ó, bonitão, tá vendo ele? Já perceberam que pela cara do sujeito não é de igreja, né? Não, brincadeira, meu amigo. Mas nesse tempo aqui ele não era de igreja não. O nome desse rapaz é Luadson. Abaixa um pouquinho o meu fundo, irmão, está muito alto. O nome desse rapaz é Luadson. O Luadson é um amigo meu que eu fiz, que a gente criou uma amizade muito grande. Eu conheci ele na igreja. E o que é que acontece com o Luadson? Chegou um momento na vida dele que ele começou a ter uns conflitos pessoais. Conflitos que talvez eu e você possamos ter na nossa vida. E ele entrou num estado de depressão muito profundo. E aí esse jovem, o que foi que aconteceu com ele? Ele começou a criar dentro dele o desejo de se suicidar. Por quê? Ele entendia o que a Bíblia falava, queria alcançar aquela esfera, e ele não conseguia alcançar. Porque às vezes, irmãos, tem alguns irmãos que falam algumas coisas para nós, e a gente cria uma ideia de uma esfera espiritual, que às vezes a gente nunca consegue alcançar. E quando a gente não consegue alcançar essa expectativa, o que é que bate no nosso coração? O desespero, a frustração. E nem todo mundo sabe lidar com isso. E esse jovem não sabia lidar com isso. Aí ele se afastou da igreja, se afastou dos caminhos de Deus. Um dia, ele disse que foi ao banheiro, sentou-se no vaso, pegou uma tesoura e começou a se rasgar todinho para tirar a sua própria vida. Pegaram ele lá, quase morto, cheio de sangue, e levaram para o hospital. E ele voltou para casa. E a igreja, durante esse tempo todo, orando por ele, visitando ele, porque era um jovem que tinha assim um carinho muito grande pela igreja, e a igreja tinha um carinho muito grande por ele, porque é daquele tipo de pessoa que você vê e você conhece e diz assim: nossa, esse rapaz é muito gente boa, é muito gente fina, tipo eu, mas eu não estou fino mais, né? E aí o que é que acontece? Aí Deus teve misericórdia, ele se recuperou, e aí ele começou a tentar se suicidar várias vezes. Um dia, ele pegou 180 comprimido ou compromido? Eu sempre me atrapalho, é isso aí mesmo que você entendeu. Minha esposa sempre me corrige nisso aí, mas eu sempre falo errado. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, viu, irmão, se eu falo errado. E aí ele pegou da tarja preta e ainda levou 2 pacotes de chuminho e uma Coca-Cola de 2 litros cheia. Levou uma corda também e foi para um lugar isolado da cidade. Chegou lá debaixo de uma árvore, ele me contando, disse que sentou debaixo da árvore, tirou aqueles compromissos todos, preparou tudo direitinho, pegou a Coca-Cola, abriu, quente, ele falou que estava, e aí ele disse que pegou aqueles remédios e começou a tomou tudo, pegou aquele pacote de chumbinho também, tomou e ainda bebeu com a Coca-Cola. E aí o que aconteceu? Acharam ele lá debaixo da árvore, quase morto. Levaram para o hospital. Chegou lá no hospital, o médico fez tudo o que tinha que fazer. Esse jovem não ficou com nenhuma sequela, com nada, ficou bem, mas não voltou para os caminhos do Senhor. Muito tempo, muita luta, até que um dia ele começou aos poucos a voltar para a igreja, começou a ler a sua Bíblia, começou a receber a última chamada do Senhor. E aí, passa para mim, irmãos, alguns anos atrás ele batizou novamente na igreja.
Olha a foto dele e da esposa. Voltou para os caminhos do Senhor. Passa para mim. Olha ele aí agora, passa para mim. Como está bonitão nos caminhos de Deus. É líder de comportagem hoje em dia, irmãos. Está fazendo psicologia lá no NASP. E diz que quer ser pastor da igreja. Olha. Não é uma bênção? Deus fez uma última chamada para esse jovem e ele ouviu a voz de Deus. Irmão, escute bem aqui para mim. Ei, olhe para mim aqui, ó. Deus está fazendo uma última chamada para o seu povo. Está fazendo uma última chamada para você. Talvez você esteja no vale da decisão. Você talvez tenha se afastado também dos caminhos de Deus. E você precisa voltar também. Porque Deus quer refazer a sua aliança contigo. Então eu queria fazer um apelo nessa noite para você que se afastou dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar, ou para você que está no vale da decisão, mas que ainda não tem forças para voltar para Jesus. Tome essa decisão hoje, irmão, porque amanhã pode ser o quê? Amanhã pode ser tarde. Se você precisa batizar, tome a decisão do batismo hoje, porque amanhã pode ser o quê? Tarde. Talvez você tenha no seu coração assim: pastor, eu quero, mas talvez no ano que vem. Mas será que a gente vai ter o ano que vem para chegar, irmão? Será? O mais importante não é a cerimônia do batismo, é a decisão. Porque se tiver decidido, mesmo que eu não me batize, eu estou o quê? Salvo. Mas se não decidir, como é que faz? Porque todos nós precisamos decidir. Quantos aqui, pela graça de Deus, nessa noite, aceitam o último chamado de Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor? Erga a sua mão que eu quero te ver. Tem alguém que está afastado? Vocês estão, né? Mas vocês já estão decididos, né? Tem alguém que está no vale da decisão, pelo batismo aqui? Tem? Só vocês, né? Mas já está resolvido, que já está todo mundo decidido, glória a Deus, né? Mas eu quero que vocês venham aqui, que eu quero orar por vocês. Eita, agora para tirar o neném ali está difícil, né? Então, irmão, a gente tem que orar por esse casal lindo e maravilhoso. Eles já estão decididos. Deixa eu fazer aquela pergunta poderosa. E aí, conseguiram? Deram entrada? Amanhã? Glória a Deus. Olha aí, ó. Deus não é poderoso, irmão? Aí, ó, se sair até o evangelismo de Natal, bate. Se não, no Caleb, né, irmãos? O importante é que vocês estão o quê? Decididos. Esse é o mais importante. Vamos ficar de joelho para nós orarmos por esse casal e pelas outras pessoas. Se você estiver em casa também, decida-se aí também, escreva aí para nós, por favor. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos deu de ter vindo à sua casa de oração. Obrigado, Senhor, pela vida desse casal maravilhoso. Eu quero entregar eles dois em suas mãos, pedir que o Senhor abençoe, pedir que o Senhor proteja, pedir que o Senhor ilumine, pedir que o Senhor esteja com eles, com os filhos na sua casa, ajudando, Senhor. Se tem alguém aqui ainda que precisa tomar uma decisão ao seu lado, que o Senhor ajude para que ele se decida o mais breve possível, Senhor. Muito obrigado, nos leve para casa em paz, em nome de Jesus, amém.